Por isso, nosso planejamento orçamentário de cada unidade é fundamental. Dito isso, a gente continua aqui no... Perdão. Eu coloquei uma reflexão aqui. Como transformar ideias em resultados poderosos? Se tudo começa no mundo abstrato, nas ideias, como eu trago para o mundo real e transformo em resultados? Porque eu não sei se você já se sentiu, mas eu já me senti assim e me sinto, às vezes, em muitas situações. Eu tenho ideias maravilhosas. Ideias. E, às vezes, fica só no mundo das ideias. Nunca é executado. Algumas são, mas não acontece o resultado que eu quero. Mas as ideias, estão ali, muita ideia. Às vezes tem gente que diz assim, eu não tenho ideia do que fazer. Como assim? Eu tenho várias ideias. Aí quando eu vejo os recursos não dão, aí vamos eliminar esses sabotadores. Mas assim, pegar essas ideias e transformar elas em resultados poderosos exige um mecanismo. E é esse mecanismo que eu vou repassar aqui para vocês, que funciona bem para mim. Eu compartilharei com vocês e depois vocês, usando esse mecanismo e outros que vocês têm à disposição, você tenta elaborar o melhor que você pode. Então, vamos lá. Como transformar ideias em resultados poderosos? Eu digo que essa mágica acontece quando você constrói um planejamento orçamentário eficiente. Por que eu coloquei planejamento orçamentário eficiente? Porque já traz para a nossa realidade de hoje, tá? Então, é um planejamento. Pode, se você usar na sua vida pessoal, pode ser um planejamento financeiro, pode ser um planejamento de relacionamento, de casamento, um planejamento familiar. Mas como aqui a gente está falando de orçamento e planejamento, a gente fala como construir esse planejamento orçamentário eficiente. Construir um planejamento orçamentário, ele exige 3 coisas. Clareza, eu tenho que saber o que eu quero. O meu filho ouve muita música, fone de ouvido. Quando eu ensino alguma coisa para ele, e aí ele aprende, ouve lá bonitinho, e quando ele está com alguma dúvida, eu digo, agora segue o som. Segue o som, só segue o som, porque ele só vive falando de música, e ele sabe o que é seguir o som, que é saber o que você quer, observar o que precisa ser feito e se movimentar nessa direção. Então, se você quer algo, se você, antes de se movimentar, primeiro saiba o que você quer. É igual a metodologia 100, que eu uso sempre essa expressão. Primeiro conheça o sistema, conheça as estratégias. Escolha uma, que é o seu plano, e se movimente. Ou seja, se movimente com estratégia. Então, fique ali quieto, primeiro faça essa parte, saiba o que você quer, observe o que precisa ser feito e se movimente. Então, precisa de clareza, que é saber o que eu quero, né? Foco, onde que eu quero chegar, então eu observo aquilo que eu quero, e a organização, que é que estratégia eu vou fazer, como eu vou organizar esse passo a passo, e daí eu me movimento para executar. Então, eu coloquei aqui outros 2 amiguinhos que vão nos ajudar. São 3 pilares para construir um planejamento interessante. Utilizando o princípio de Pareto, que a gente já conversou bastante, o SARA e o funil do conhecimento. Por que o funil... Então, vocês me perguntam, mas, Alda, por que o funil do conhecimento é tão importante? Porque o funil do conhecimento, ele é um processo que te leva até o resultado. Ele começa com as ideias. Mas a gente organiza essas ideias, que para quem já conhece o funil, vai revisar, para quem não conhece, vai aprender. É simples. Então, ao invés de eu ficar atirando para todo lado, fazendo coisa, eu faço algo ali bonitinho no funil de conhecimento. Eu uso o funil do conhecimento do começo ao fim. E já focado em Pareto, né? Buscando ali. Eu vou explicar, calma, é simples. Vamos só colocar no coração os 3 pilares para um bom planejamento eficiente. Princípio de Pareto, buscar onde eu vou me esforçar, o SARA e o funil do conhecimento. Com isso, você consegue construir um planejamento orçamentário eficiente e transformar as ideias que você tem em ações práticas e obter resultados poderosos. Você quer obter resultados poderosos?
vamos para a ação, vamos para o movimento. Mas antes de se movimentar, antes de ir para uma viagem, faça as malas. Coloque as ferramentas que você vai precisar para isso, e as ferramentas certas. Ao integrar esses 3 pilares, Pareto, o SARA e o funil do conhecimento, você não apenas simplifica o processo do seu planejamento, que é um processo árduo, sim, planejar, mas também você garante que esse processo seja estratégico, seja assertivo, seja eficaz. O resultado vai ser que você vai ter um planejamento, um plano claro, um plano prático e um plano focado nos resultados que realmente importam para o sucesso da sua unidade. E aí a gente esbarra nessa situação. Você quer o sucesso da sua unidade? Você quer contribuir com a comunidade? O que você quer? E o que você acha que melhoraria isso?